Começando aqui mais um episódio do podcast Erros do Varejo com Fernando Canizares, um multifranqueado superintendente do mercado de alimentação. Acabou de chegar na maioridade no Divino Fogão, com 18 anos, e ele falou como se fosse a coisa mais light do mundo, 18 anos. Tinha 18 anos, tipo assim, tava ali ontem. 18 anos atrás, eu acho que nem tinha internet Passa direito. rápido. Passa rápido. E também já trabalhou em alguns países super diferentes culturalmente, que ele vai contar aqui, um projeto de empreendedorismo da ONU. Então, senta que lá vem história. Vamos lá. Me conte um pouquinho, assim, um pouco dessa história do que você contou e o que você aprendeu nessa Uma vida. forma bem rápida, né, que eu posso contar, eu comecei a trabalhar muito cedo e, num certo tempo da minha vida, decidi morar fora. Quando eu voltei, precisava fazer alguma coisa, eu fui convidado para entrar numa empresa, montou uma empresa de marketing direto, na época, telemarketing. Cheguei a ter 650 funcionários com 29 anos, com 30 eu quebrei. Essa empresa durou mais ou menos uns 4, 5 anos. Ok. E aí eu comecei a procurar coisas para fazer e me instruíram a eu me preparar melhor. Boa dica. Vá se preparar primeiro para ter negócio, já que você gosta de ter negócio. Fui fazer um workshop, e desse workshop ele virou, me convidaram para ser instrutor pela experiência prévia que eu já tinha de negócio. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Começou aqui no Brasil e depois eu comecei a aplicar esse trabalho e apliquei em 5 países diferentes, com a bandeira das Nações Unidas atrás. Aí decidi parar porque é bonito de ver, né, de fora, mas para quem está dentro a gente sabe como é que é. Seu Instagram deve ser incrível. E aí, não, eu não sou muito do Instagram. Deveria ser incrível. Deveria, é verdade. Isso é uma característica que eu tenho que melhorar. E aí voltei e entrei no ramo de alimentação. Comecei a procurar, vi várias marcas e tal, e coincidentemente entrei em contato através de um amigo que conheci numa outra ambientação de uma marca de franquia. Aí entrei em contato com São Paulo Primeiro, que era a marca. Daí eu operei mais ou menos 1 ano e meio, ainda híbrido, né? Indo, voltando e operando a loja. E aí depois, em virtude de uma separação que tive, eu cheguei para o franqueador e falei assim, olha, quero abrir outra loja. Ele falou, aqui em São Paulo não tem mais oportunidade. Eu falei, não tem problema, eu vou achar fora de São Paulo então. E aí a marca mudou, nessa época, para o nome Divino Fogão. E daí tem uma história... Mas é interessante, mas longa e por que você vasta. acha que teve... foi uma mudança de marca? Tipo, Na verdade, foi uma grande sacada do franqueador. Primeiro foi feito, o nome veio de um concurso, né? De um concurso feito pelos clientes, os clientes sugeriram o nome, para não haver aversão ao nome, porque às vezes você chega... Quando a gente está aqui em São Paulo, apesar de São Paulo representar 60% da economia brasileira, mas quando você vai para outros estados, o nome São Paulo Primeiro às vezes não fazia sentido, não encaixava. Verdade. E aí eles decidiram mudar e ficou Divino Fogão. O Divino Fogão tem um quê de mineiro pra mim naquele design ali. Parece, porque não sei por quê. Muita gente associa, né, a comida mineira. Na verdade, ele tem um apelo de comida brasileira, né? Então, o fundador ele é do interior de São Paulo, de Mirandópolis, e aí a comida é um produto que atende muito à necessidade do brasileiro, em virtude de hábitos de consumo, de produtos, etc. A rede está a todo vapor. Só esse ano abriu 30 lojas. 30 lojas? O ano que vem já tem aí por volta de 15 assinadas para serem abertas. Então, está indo muito bem, graças a Deus. E a maioria é shopping? Como tá dividido? Então, muitos shopping centers, né, que é o foco hoje, é só shopping center. Existem alguns projetos agora começaram em rodovias, que algumas marcas estão indo para rodovias. Legal. No Lago Azul tem uma unidade indo, né, de São Paulo para o interior, vai ter uma outra agora voltando. Estão começando a fazer as mega lojas, né, lojas grandes, com full service, com mesas e cadeiras e tudo mais. Com o mesmo nome? Ou vai ter Com o outro mesmo nome, com o mesmo nome. Acho que até no meio da estrada combinaria também, não sei. Na estrada tá. Comunidade só como destino fim, não, mas como opção de alimentação, sim. Ah, entendi. Ainda destino fim não é, Entendi. mas... E essa há 18 anos montando isso. Quando você Eu pegou, estou há tinha 18 anos, então eu sou franqueado
Eu montei algumas lojas, eu tenho uma história no Divino Fogão, morei um tempo em Curitiba montando loja, depois 5 anos no Rio de Janeiro, e aí todo o sonho do paulista morar de frente para a praia, tudo, mas decidi voltar para São Paulo, porque aqui é minha terra, minha raiz, e aí Você é hoje, São Paulo cidade. sou paulistano, e aí eu opero 3 lojas aqui, mais uma a 4 mãos em Curitiba, no Então, Paládio, além de trabalhar Curitiba. lá, você opera a loja. Não, eu não trabalho lá, Você eu não sou trabalha. franqueado. Você é franqueado. E aí o que acontece assim, na franqueadora, a verba de marketing, ela é uma associação com o CNPJ Ok. separado, independente e tudo mais. E aí estou, né, como presidente do conselho ou como se fosse um diretor de marketing há mais ou menos uns 13 anos. 13 anos. Como diretor de marketing lá. Esse estou tá bem estou nesse estou. Então é um pouquinho da história. E hoje eu opero essas 4 lojas, sou sócio de algumas e ajudo a desenvolver, desenvolver a área. Então o que eu mais gosto, eu gosto de fazer todo o processo, né? De achar o ponto, construir a loja, operar a loja, eu faço todo o As processo. lojas são bem padronizadas ou mais ou menos? Sim, são todas. Em que sentido? É porque às vezes eu vejo que ela tá bem às vezes eu vejo que muitas lojas vindo no vulgão, não sei por que isso vem na minha cabeça, parece que estão sempre em esquinas. Sim. Por quê? Existe uma razão para isso, né? Na verdade, é assim, se você pegar uma praça de alimentação, Uhum. na grande maioria, não vou falar assim 100%, mas a grande maioria, você vai ver pontos de 40 metros com 5 de frente, né? E mais ou menos uns 7, 8 de profundidade. E quando você tem uma loja onde você precisa de uma circulação interna, Uhum. eu consigo de 5 de frente, não consigo fazer. Entendi. Então, eu te dou um exemplo. Eu tenho uma loja entre a Paulista e a Pamplona, no Shopping Cidade de São Paulo, Uhum. com 39 metros quadrados, onde eu vendo aproximadamente 13 mil refeições mês. Tá? Bota a refeição nisso. E ela tem de frente, ela é como se fosse um retângulo aberto de 2 lados. Isso me permite trabalhar com buffet. E se eu tiver só 5 de frente, não consigo, trava. Chega uma hora a loja trava, a circulação e tudo mais. Então, quando a gente procura um ponto, a gente busca, claro, um bom posicionamento da loja, Uhum. mas também a gente já pensa no layout que é. Então, assim, por Imagino. exemplo, eu como operador, quando eu vou procurar um ponto, eu já começo a olhar características que ajudem a gente a operar a loja, seja eu ou seja um franqueado. Hoje você acha que a Divino ela é destino ou as pessoas vão lá no shopping? Não, é assim, praça de alimentação, apesar de todo mundo achar que restaurante é tudo igual, né? Meus amigos falam, abre na rua, abre ali, é tudo igual. Não, não é tudo diferente. Na verdade, são completamente diferentes. Então, quando você vai falar de restaurantes e de alimentação, primeiro você tem que olhar uma série de coisas. Hábito, por que que muitas marcas estrangeiras vêm para o Brasil e não dão certo? Né? Porque não olham hábito, migração, processo migratório, tem uma série de coisas que influenciam, por exemplo, por que uma operação funciona nos Estados Unidos não funciona aqui ou vice-versa. É uma série de fatores disso. Então, hoje, como a gente está localizado, hoje 99% das lojas em praça de alimentação, ele acaba sendo uma opção de consumo na praça. Porque o propósito da praça é esse. Se eu saísse da praça de alimentação e fosse para a praça gourmet, às vezes um andar acima ou Enfim, 20, 50 metros de distância da praça de alimentação, já muda completamente o propósito e o negócio. que interessante. E hoje já está há muito tempo assim, nesses 18 anos, né? Eu queria perguntar um pouco da Divino, depois a gente fala dos Fique à outros vontade. projetos. O que mudou nesse mercado? Eu até brinco que shopping eu sinto que ele mudou muito pouco. Tipo, o ambiente shopping, o seu modo de comprar, sempre não tem vaga no estacionamento, o prato de alimentação normalmente é num ponto não muito longe longe das lojas, é destino, para adolescentes. Tipo, o shopping, estruturalmente, ele vai mudando, mas não tão intensamente nem as pessoas acreditavam com o aumento da tecnologia. O que você aprendeu nesses 18 anos? O que foi o maior erro que você aprendeu que mudou? Porque você virou um dos maior franqueado do Brasil? Foi do Brasil? Você Eu ganhou o prêmio? ganhei em 2019, ganhei no Brasil, fui concorrer no Mundial na Itália. Igual.
E que fez primeiro você virar e o que foi nessas grandes mudanças, o que foi grandes erros que hoje você daria de dica para sua versão mais nova e que Pergunta boa, vasta. Temos quanto tempo? Porque vai se com tudo, quiser, vai dá para contando. discutir isso aqui, a gente abre uma garrafa de vinho aqui e conversa bastante. Mas é assim, Gosto dessa ideia. o que a gente tem que aprender, primeiro que eu venho aprendendo, né, e a gente não para de aprender. Primeiro, quem está no varejo não pode falar que sabe tudo e sentar num pote de ouro, meu negócio está indo bem, tá bom, eu vou assim. Não existe isso. Por quê? Porque o mercado muda, as coisas mudam, o mundo muda, né? Então a gente tem que estar olhando o que está acontecendo no mundo e ver o que a gente pode também levar de aprendizado para trazer para o Brasil. Eu te digo assim, vou te dizer da minha história. Foram várias ondas que foram vindo e a gente vai seguindo isso. O maior erro é você não estar aberto para a mudança. Esse é o maior medo. E ter medo de arriscar. Medo de arriscar? O que eu vejo bastante é assim. Então, eu vou te dar um exemplo. Existiu uma época onde lojas grandes, para nós, eram a melhor coisa que existia. Então, a gente começou a migrar para lojas grandes, maiores, com mesas, mesmo dentro da praça de alimentação, buscando Ainda no mercado de grandes alimentação, lojas. falou, né? Depois, o que aconteceu? O custo de ocupação ele começa, né? É porque assim, às vezes não é visível, mas os shoppings mudam também, tá? Então, o custo de ocupação começou a onerar bastante. Aí a gente começou a migrar para lojas menores. Então, ia diminuindo loja, entregando ponto, mudando, entrega aqui, abre ali e tal. E agora a gente está num outro processo de mudança também muito forte. Então, assim, hoje existe a crise da mão de obra, que todo mundo tem, né? E não adianta ficar reclamando, você tem que achar uma solução e buscar, dentro do possível, né, suprir esse problema. Hoje existe também a questão muito do preço, né, do preço final para o consumidor, Sim. que é uma coisa que a gente está indo muito atrás. E mudamos de paradigma. Então, quando hoje antes o foco era CMV, vamos economizar aqui, hoje a gente mudou o foco. Não deixamos de olhar para o CMV, mas o principal foco hoje é faturamento. Então a gente foi buscar faturamento como prioridade ao invés de CMV. Uau! A gente mudou completamente. E mudou completamente o número e o resultado das lojas. Mas quando você Por procura incrível- faturamento, tipo assim, e você falou que você se preocupa em aumento de preço de produto e tudo, mudou o Não, público aumento também? não, adaptação. Ok, bela palavra. É diferente. O público mudou? Não, o público sempre do Divino Fogão é Não, mesmo. é assim, quando você fala em varejo, você tem que olhar 360 graus, várias coisas. O público, a situação financeira, poder aquisitivo. Claro que a gente é consequência de um processo, né? Nós não somos, nós não mandamos no processo. Eu tenho que me adaptar dentro do que acontece no processo. Então, por exemplo, eu tenho a situação do cliente, que eu tenho que olhar, eu tenho a situação do negócio que eu tenho que gerir, né, e fazer a gestão, e eu tenho a situação do mercado, de concorrência, etc. Então, vou te dar um exemplo, indo ao encontro do que você falou. Quanto mais eu diminuo o meu preço, mais eu faturo. Quanto mais eu faturo, mais lucro me dá. Ok. Isso dentro de um processo de gestão, não pode ser uma verdade absoluta. Perfeito. Né? Tudo que você tem que olhar, como eu te disse, 360 graus. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, e cada loja minha, ela tem uma Mas você personalidade. consegue comprar mais e mais barato? Aonde é o... Não, tudo é comprado direto. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 lojas na Paulista, Aham. uma quadra uma da outra. Sim. Cada loja se comporta completamente diferente em número de funcionário, número de faturamento, poder de produção. Então eu tenho que olhar para elas completamente diferente. Uma quadra uma da outra. Eu tenho uma loja que eu posso baixar o preço e aumentar o meu faturamento. Eu tenho uma outra que, se eu baixar o preço, eu estouro a minha cozinha. Minha cozinha está no limite de produção. Então, e ela fatura quase o dobro da outra. Uma quadra uma da outra. Mas é que o shopping é diferente, o ambiente é diferente? Sim, são coisas, são localizações diferentes dentro do shopping. Um é mais galeria. Dentro do mesmo shopping? Não, Não. Um é mais galeria no Top Uma galeria. Center, que é a Paulista com a Joaquim Angelino de Lima. O outro tem o Paulista com a Pamplona,
que é mais um shopping com mais lojas, etc. Tem mais características de shopping, né? Esse é um shopping mesmo. O outro é mais galeria, mas a característica de uma galeria. Que não quer dizer que eu não tenha volume de clientes. Então eu tenho que olhar quem são meus concorrentes, né? Quanto eles estão cobrando, como é que eles estão se comportando, para eu ver como é que eu faço o meu negócio. Muitas pessoas, muitas, né? É uma coisa que eu venho ajudando também no marketing e nas convenções, convencer o franqueado que ele tem que baixar o preço, que pode melhorar o negócio dele. E eu tenho sócios que têm medo de baixar o preço. E eu entendo um pouco ele também. Sim. Tudo fica caro, só a Porque gente... assim, ó, eu falo para você, vamos fazer um teste de baixar o preço num negócio, só que você pode ganhar menos o mês que vem do seu ganho pessoal. Se der errado, você vai falar, pô, mas aí você vai mexer no meu bolso. Mas é justamente esse comportamento que vai fazer ele continuar a sobreviver ou não. É buscar testar. Testar, experimentar. Taxa tudo. Mas é uma coisa Fazer interessante, eu coisas fico novas. pensando na motivação, quando você estava falando assim, eu falei, cara, uma coisa é eu ganho R$ 5 por prato, outra coisa é eu ter que fazer 3 vezes mais prato para ganhar, 2 vezes para ganhar o mesmo R$ 5, mesmo que eu triple que seja. Sim. Aí eu fico, quando tá R$ 5 por prato, é fácil fazer a conta. Olha a fila e fala, ó, vou faturar 4. Se estou diminuindo, esse 5 caiu para 4, R$ 3. Aí você fala, putz, agora. Eu fico imaginando e cada pessoa se motiva por uma coisa. Tem gente que se motiva pelo faturamento total mesmo. Sim. E tem gente que fica fazendo conta de dinheirinho por venda. Sim. E aí são perfis bem diferentes. A gente consegue ver, assim, eu tenho vários sócios, né? Eu tenho sociedade de Recife a Joinville. E a gente consegue ver que como cada sócio se comporta e o quanto o comportamento dele influencia no resultado da loja, Uhum. né? Se ele é mais ousado, se ele não é mais ousado e o quanto isso influencia. Eu, por exemplo, eu prezo por algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho, pelo número de atividades que eu tenho que ter um tipo de gestão aonde eu transfira o poder mais para os meus gerentes do que ele fique concentrado comigo. Eu tenho que ter um tipo de gestão onde o meu financeiro ele tem que estar fechado no primeiro dia útil do mês. Então, assim, até meio-dia do primeiro dia útil, eu tenho todos os meus, vocês chamam DRE, Uhum. a gente chama de balancete, todos os meus DREs na mão prontos. E eu sei que caminho ou qual caminho eu tenho que agora tomar no próximo mês para seguir. Porque assim, se você fecha o teu financeiro no 15º dia, no 10º dia, você já perdeu 1/3 do mês para tomar uma decisão, entendeu? De correção de rota, ou de economia, ou de dispensa de pessoas, ou de contratação de pessoas e assim por diante. Isso que você percebe, assim, que você vê, não nas suas lojas, mas nas outras lojas, a gente até brinca aqui. Tem muita gente que, tipo, ganha dinheiro ou perde dinheiro e não sabe por quê. Tipo, tá sempre cheio e eu tô perdendo dinheiro, eu boto dinheiro todo mês. E você não sabe por quê. E eu acho que é muito isso daí que você falou. Tipo, O maior feedback que você pode tomar, eu vejo assim, para mim, é você olhar o resultado do teu negócio. isso. Ali é o maior feedback Que que você sobra. toma. Teu lucro líquido. É. Esse é o seu primeiro feedback. Ah, mas o negócio pode melhorar. Tudo pode melhorar. Tudo tem processo, tudo tem formas de melhorar, tudo precisa de uma adaptação. Mas se você, pelo resultado, você vê como está a tua eficiência no negócio ou não. É, A comida do Divino Fogão, ela segue uma ordem? Ela é igual toda semana? Ou, tipo, o chefe Existe um acorda? cardápio, né? Existe um cardápio, existe uma linha, então o que parece simples não é. Uhum. Então o que a gente sente é que muitos concorrentes vêm tentar seguir a gente e não conseguem, porque existe uma linha, existe toda uma lógica de trabalho para a gente poder trabalhar com uma faixa de preço e ter um resultado nele, desde os insumos que a gente vai utilizar, como também um mapa do buffet, como é que a gente vai fazer o buffet. Ele é montado de um jeito que vá ao encontro do que você está propondo para o cliente. Mas deve ter uns produtos mais caros que os outros, né, na montagem. Então, por exemplo, se você está botando presunto de Parma em algum dia lá, eu faço um prato só de presunto de Parma, teoricamente você perdeu dinheiro. Isso Bom, tá na na conta. verdade, está na conta. Eu tenho que ir pela média. Como Sim. todo mundo me pergunta, o que vocês fazem com a comida que sobra? Todo mundo me pergunta isso. Isso. Né? A gente joga fora, Joga fora. joga fora. Todo dia. Todo dia. Existe um índice que eu posso jogar fora, entendeu? Então a gente pesa isso,
né? Mapeia isso, vê o que está se jogando fora e aí a gente joga fora. Eu tenho outras operações também, eu tenho também sociedade em chinês, japonês, Ah, tá. algumas coisas assim eu tenho em shopping. Aconteceu uma coisa comigo, engraçado, você falou hoje. A gente ia comendo 1 quilo, só que já era 1h30 da tarde. Aí a pessoa falou assim, cara, eu não como em quilo 1h30 da tarde, porque, sei lá, comida tá lá há muito tempo, ou qualquer coisa em relação a isso. Tem esses estereótipos, imagens, eles são verídicos, não são? Ah, tem de tudo, né? Quando você lida com um cliente, existe todo tipo de ação, de reação, etc. Na verdade, o que ele quis dizer, eu acho que assim, não muda a qualidade da comida, salvo alguns restaurantes, Sim. mas na verdade é quando você abre um restaurante que é buffet, ele é muito mais bonito porque ele ainda está intacto, Sim, tá né? bonitão. Então, você Virgem. pega, monta um buffet, depois passam 250 pessoas, primeiro o prato não fica lá, porque ele tem que ser reposto, né? Então é impossível você fazer um prato para 250 pessoas, ou 200, ou 100. Então ele é reposto. E então, ele fica diferente do que a abertura. E nosso trabalho é manter dar continuidade ao trabalho da abertura. Então, é manter ele bonito, Sim. né, o máximo possível. Claro que quando eu estou com alto movimento, ele está sempre sendo, né, Para não atrapalhar as também, pessoas estão se servindo, então eles estão pegando do prato, então ele não tem aquela beleza da abertura. Última pergunta sobre isso antes de eu ir pro caso lá da ONU. Qual é o produto que o consumidor saiba que ele está tendo prejuízo, tipo, mais, Prejuízo? um prejuízo no seguinte, ele é pesado e muito barato, porque tem aquela brincadeira, tipo, botar alface no coisa não vale a pena, mas ele é leve, não pesa tanto. Deve ter um produto que é pesado e barato para você, então eu pago muito por uma coisa que não tem tanto valor, e tem outro que, tipo, é muito leve e muito caro, esse vale mais a pena, tipo, tô sendo malandro no quilo. Putz, a gente não pensa assim. Na É verdade, engraçado, eu penso assim o tempo todo. não, a gente não pensa assim, porque assim, ó, a nossa estrutura ela é feita com 4 proteínas, né, mais os acompanhamentos, Sim, tá? Então, assim, eu não posso pôr só salada, sim. senão eu vou pegar um público, vou limitar o meu público. Eu não posso pôr só proteína, porque também eu vou limitar meu público. Então a gente tenta atender o máximo possível. Quando a gente vai montar, a gente não pensa nisso, a gente pensa no todo. No estrutura. Claro que existe a curva ABC, você tem todo um controle que você faz, você tem produtos mais caros e mais baratos, mas eu não penso no intuito de, eu vou pôr o mais barato aqui para o cliente. Não, 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 era mais de tipo, eu como cliente pensando. Por exemplo. Você como cliente, aí é melhor você falar. Não, 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 mas é que eu não sei quanto é o preço das coisas. Então, por exemplo, eu acho que Você vai pastel. usar a sua percepção. Eu acho pastel uma coisa que teoricamente não é muito cara e ela ocupa muito espaço no meu prato. Então, sempre que eu ponho pastel, eu ponho menos comida, porque ele ocupa muito espaço. Eu fico imaginando, pô, por isso que o. Depende do pastel. Depende do recheio do Pode pastel. ser. Mas eu Se ele falo é assim, mais mas no recheado, quilo o né? pastel é sempre no final. Eu falo que deve ser isso, porque o prato já tá cheio, você mete pastel em cima. Aí sim, aí eu posso te responder. Existe uma logística de se servir. Vou te dar um exemplo. Se eu ponho carne primeiro e você põe carne primeiro no prato, depois você vai pôr arroz e feijão, você não vai pôr arroz e feijão em cima da carne. Aham. Você concorda? Isso. Então você tem que ter uma lógica de se servir. E a gente monta também o buffet em cima dessa lógica de se servir. Aí eu não vou dar primeiro carne para o meu cliente, porque depois ele não consegue pôr arroz e feijão em cima, né? Então a gente tenta fazer uma lógica onde ele consiga ir se servindo para ele poder sobrepor. Às vezes a carne ele põe em cima do arroz e feijão, mas não o contrário. Eu estou dando um exemplo. Mas quanto mais ele põe no prato, melhor pra você. Então você monta essa Depende, estrutura. porque hoje mais de 50% da venda nossa é coma uma vez à vontade. Então aí médio, né? Aí ele pode pôr o que ele quiser, quanto ele quiser. Então a última pergunta, feijão embaixo ou feijão em cima do arroz? Eu, eu já vi de tudo. Tem Não, gente que que você põe, já viu de tudo, eu sei. tem gente que põe embaixo, tem gente que põe em cima. Hábito, cada um tem o seu. Eu ponho em cima. Você põe em cima. Eu ponho em cima. Eu acho que, tipo, quem gosta de farofa não pode botar embaixo. Eu acho estranho embaixo. Mas deve ser alguma coisa minha. Mas tem gente que eu já vi várias vezes que põe, como põe feijão no macarrão, Então, eu ia perguntar essa coisa. Qual é a né? maior blasfêmia alimentar? Eu sei que você não pode falar mal, cada um tem seu jeito. Mas qual é a maior blasfêmia alimentar que você viu o cara fazendo? Por exemplo, feijão com Putz. macarrão é uma. Eu acho que, por exemplo, você mete a salada e o feijão invade na salada. Eu tô falando, cara, tipo, bota, não sei. Tá, tipo Invadir. assim,
Não tem. Eu gosto de feijão com macarrão, para você ter ideia, então para mim não seria uma blasfêmia. Mas não sei, blasfêmia na alimentação, não sei. Meter um brigadeiro junto com feijão. Com a comida, Então, tem gente que gosta de doce com salgado, Exato. né? Algumas culturas europeias têm bastante isso. Então não temos uma regra. Não sei, não tem. Assim, você me pegou de surpresa com a pergunta, mas não. Que bom. A gente tem que respeitar o hábito das pessoas, Sim, não, respeitar eu tô super respeitando. né? É só... Às vezes, apesar de parecer bizarro, né? Sim. Mas que eu tenha visto quantidades, eu posso dizer Quantidade, isso. tá. Como a gente tem o sistema do Silva-se uma vez, então, às vezes as pessoas põem muita quantidade. Você monta um negócio, você fala assim, Jesus, como é que a pessoa consegue? Monta uma torre de comida. Né? Quantidades eu seria... Tem pessoas que devem ser um arquiteto de comida. Qual foi o maior quilo que você tem ideia? 1.200 em quilo, né? Porque a gente parou agora de medir muito, assim, ter muita referência do quilo, mas 1.300 eu já vi. E tem aquelas pessoas que é magrinha, que você acha que vai pegar só Às salada, vezes de repente a o cara... pessoa é muito nova, faz academia, ou às vezes... Mas aí você tem que olhar o prato dele, porque muitas vezes ele está com, sei lá, muito carboidrato, ele está numa situação de carboidrato e não de proteína, entendeu? Então, depende muito. Eu te digo uma coisa de curiosidade minha. Às vezes eu deixo de ir num quilo porque tem pastel, porque pastel me obriga a comer pastel. E às vezes eu acho que eu não deveria comer pastel, porque eu tô comendo muita fritura. Mas E aí eu não pastel, posso ir, porque se tiver, é você uma vai coisa mais comer. forte do que eu. Mas aí põe por cima, não tem problema, o pastel é Não, mais mas é isso que é o problema. Mas voltando para a história da sua experiência aí com empreendedorismo, o que foi o mais diferente que você aprendeu, que você descobriu que, na verdade, o Brasil fazia errado, não errado, mas diferente. Nessas viagens no mundo aí, fale um pouco dos países que você conheceu. O que foi um grande aprendizado, uma grande Nossa, certeza que virou? muita coisa. Só para dar um overview do que a gente fazia, na verdade é um workshop onde ele mapeia as tuas características em virtude de um padrão já pré-estabelecido. Então foi feito um estudo, viram por que algumas pessoas davam certo em vários continentes. Desse estudo foi feito um relatório, desse relatório foi constatado uns focado, dando uma resumida muito rápida, Perfeito. mas super interessante o projeto. Uns falaram em motivação, outros falaram, não, tem que ser coisas que eu consigo ver e medir. Teria que ser alguma coisa onde eu consiga ensinar para as pessoas. Tipo, você não sabe andar de bicicleta, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. E aí eles mapearam as características dos empreendedores, fizeram um padrão e eles pegam você e o seminário ele pega você, faz uma entrevista com você, faz uma radiografia, quais são os seus pontos fortes e fracos comparados com 10 características empreendedoras. E a gente aplicava um workshop de 9 dias, 12 horas por dia, comportamental. Na verdade, o que muda um sucesso, ou o que faz um sucesso ou um fracasso no negócio são várias coisas, inclusive a cabeça do empreendedor e as ações dele. É isso que faz. Tem gente que atribui a sorte, ao azar, a algumas coisas, mas não, é a pessoa. Então, visto que outro dia eu estava vendo quantas empresas conseguem ter o processo sucessório. Sim. Ele é muito pouco, é por volta de 15, Acho que a 18%. terceira geração, a maioria já quer, já dá tilt. Então a teoria de que se você ganha uma coisa pronta e isso te ajuda a ter um negócio, vai por água abaixo, né? E tem outras coisas envolvidas, claro. E esse trabalho eu fiz um tempo aqui no Brasil. No Brasil eu devo ter treinado por volta de ter conhecido, vamos dizer assim, mais de 5.000 pessoas. Caramba, muita gente. Muita gente. Cada seminário são 30 em sala. E fora eu fiz uns 4 em Angola, fiz uns 3 na Palestina, 2 workshops na Jordânia e uns 18 na Romênia. 18? Caramba. Eu fiz mais ou menos, ao todo deu uns 30 e pouco. E fiz 2 na Índia. 2 na Índia. Mas é a mesma coisa de sucesso que vocês botaram com premissas é igual em todos os países ou não é igual em todos os países? Primeiro, sucesso é relativo. Sucesso não, tipo, sei lá, o treinamento. Sucesso é relativo a cada um de acordo com a sua criação, referência e etc.
Sim, porque ele trabalha a essência, ele não trabalha, ele não vai avaliar. Então, por exemplo, o mais bonito do projeto, aceitar as pessoas como elas são. Isso é uma coisa super difícil de fazer. Todo mundo fala que faz, mas Uhum. super difícil. Eu acho que a gente E tem uma eu, crise de empatia no mundo, para falar a verdade. então assim, a gente tem que entender que as pessoas elas são, pensam e agem de acordo com como elas foram criadas, educadas, da onde elas nasceram e como elas veem o mundo. E o nosso trabalho, na verdade, era, dentro da realidade daquela pessoa, ela poder tirar o melhor dela para o que ela quer. Se ela quer 1 milhão, não interessa. Eu não vou dar uma referência de 100 milhões para ela. Uhum. Né? Se ela quer 100 mil, que seja bom para ela e seja um desafio, então vamos trabalhar em cima de 100 mil. Então, o mais difícil desse trabalho foi isso, aceitar as pessoas como elas são. E ver que é, tudo depende da gente, de como você pensa e como você age. Né? Tem Mas, eu, vários livros, mas teorias que apesar vão que tem, aprofundar sobre isso. é que eu já morei em muitos países. E obviamente a cultura do país, assim, ela tem um peso Sim. muito grande sobre, tipo, o seu próprio sucesso. Você tem a mesma ideia, mesmo projeto, você abriu aqui ou abriu nos Estados Unidos, o sucesso vai ser muito diferente. Se você abriu em Israel, Palestina, esse cara tem uma visão muito mais global do que Brasil, que já é um país grande, que as pessoas pensam mais no local do que globalmente. Eu acho que tem Uhum. Por, países que têm suas culturas e por estratégias. algumas razões, né? A gente está distante do norte, do Hum. hemisfério norte, a gente tem uma política que também inibe um pouco. O que eu posso falar sobre isso, eu viajo bastante, tá? Eu vou para bastante, algumas feiras por ano, conheço as principais feiras de franquia, de negócio, etc. E eu costumo ir 3, 4 vezes por ano para a feira, ver o que está se falando, etc. Então, assim, o grande choque que eu vejo é a cultura, é a educação e a Aham. cultura, né? A gente não tem uma sociedade que estimula o empreendedorismo aqui, Brasil. Não, eu sei que não. né? Mas eu vou fazer uma analogia com uvas, não sei se você conhece um pouco o vinho. O vinho, quanto mais difícil o solo, melhor ele sai. Tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu acho que os brasileiros também têm uma pegada diferente para abrir negócio, apesar das dificuldades que a gente tem. Então, você pega uma cultura americana, vamos usar como exemplo, que não é fácil abrir negócio Não. lá, tá? Muita gente vai lá quebra a cara. Muitas marcas Sim, brasileiras sim, a foram para gente lá teve até gente entrevistada aqui que teve que esse baque. quebraram a cara. Por quê? Porque olha só. Está olhando, não avaliou completamente o negócio, Sim. né? Porque eu tenho que olhar a cultura, o hábito de lá. Se eu for vender arroz e feijão lá, vou pegar o quê? O público mexicano, cubano, alguma coisa. Mas aí o hábito deles é comer bastante no almoço, não é? É mais na janta, é no café da manhã. Eu tenho que olhar tudo isso, Isso. tá? Então você pega uma cultura americana onde a religião ela já te estimula a ser mais empreendedor e o governo te estimula a ser empreendedor. E todo mundo ganha. Não quer dizer que o funcionário não ganha. Eu já fiz uma avaliação para a gente fazer negócio nos Estados Unidos. O funcionário lá ganha a mesma coisa que o funcionário daqui. Só que o de lá, o dinheiro vai na mão dele. O daqui não. Por quê? Porque tem uma série de coisas, de barreiras, né, ou de impostos que vão para o governo. Uhum. Então, isso nos dificulta bastante Sim. para a gente. Tá? O brasileiro é caro. Contratar no Brasil é caro. E que não quer dizer que a gente não vai ter sucesso ou não. A gente tem que se adaptar aqui e ver o que a gente pode fazer, porque a gente conhece a nossa cultura, a gente conhece como funciona aqui. Tá. Última pergunta de todos esses países, assim, qual foi culturalmente o que mais te surpreendeu e que falou, cara, essa cultura é muito diferente em algum aspecto que eu tinha imaginado. Da maioria dos países que você foi, eu conheço todos, Eu sou menos. apaixonado por viagem, né? România eu não conheço, todos os outros eu conheço. Então, é interessante. Por exemplo, cada um eu posso dar putz, eu vou falar faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu não fui, mas eu posso te dar um feedback de cada um. Eu acho que todos têm os pontos positivos, né? Índia é um país que eu falo para algumas pessoas, você quer ir para... Você sabe que tem uma cidade na Índia que fala português, né? No sul de Calcutá. Então, assim, Hum. Índia é um... Putz, eu falo assim, quer ir para a Índia?
todos os teus filtros americanos, de França, etc., você joga tudo fora e você vá com o coração aberto, porque lá é uma coisa assim, vivenciei algumas coisas lá de ir para santuários, né, onde eles, Hum. eles enaltecem os animais. Eu Isso. fui para igrejas onde eu vi a suástica nazista e fui aprender que isso aí é No muito antes do Fibloid dele. nazismo. Você tem uma população de 400 milhões de habitantes que não comem 2 vezes por dia. Então você tem que ir para um país desse com um filtro diferente de viagem. A Romênia, quando eu fui para a Romênia, ela tinha assim, eu acho que fazia uns 4, 5 anos que ela tinha deixado de sair do regime comunista, Uhum. né? Ou socialista. E aí a cabeça das pessoas era muito engraçada. Que, apesar disso, existiam os que tinham uma visão mais empreendedora, saíram na frente e Claro. começaram a fazer muita coisa. Mas os maiores bilionários são russos. Os maiores São bilionários do mundo são russos. Então, assim, a Romênia, ela tem uma característica, o comportamento, eles são latinos, né? Na Europa, no leste europeu, então tem a sua característica. A Palestina, muito interessante, foi a questão da, da divisão entre os judeus e os árabes e como eles se adaptam a isso e como eles acham soluções para isso, né? Que seria mais ou menos a distância do Brasil para outro lugar, quer dizer, é uma barreira para nós, para eles existe essa parte cultural e como eles lidavam com isso para fazer negócio. Estou dando muito a visão Óbvio. mais de negócio. Comida fantástica, né? Jordânia também, comida maravilhosa, a cultura árabe também é bem interessante. Angola, não se pode brincar ali para fazer negócio você tem que ter tem que ter uma sociedade muito boa, pessoas influentes, pessoas que te ajudem, que conheçam o mercado interno, porque senão você não consegue fazer nada. Então, assim, interessante. Culturalmente, exatamente. Um país que você viaja não pode sair do asfalto, porque pode ter ainda as minas de 3 ou 4 guerras que eles sumiram com. Então, assim, são coisas que você lida. O que mais me impactou foi quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu recebi um CD, na época era CD, né? A gente não tinha. Você recebeu um CD das Nações Unidas que eu punha, tinha que responder um questionário, e aí se eu passasse com mais de 8, eu recebi um certificado que eu mandava, eles me davam uma permissão para eu poder viajar. E os comportamentos que você tem que ter, porque são coisas que a gente não vê aqui. Por exemplo, Sim. você está andando na rua, quer dizer, salvo alguns estados, começa um tiroteio. Como é que você se comporta? Aonde você se posiciona num hotel, por exemplo, de um país que pode sofrer um atestado? Até que andar, não pode ser no térreo, não pode ser muito alto, tem que ser perto da escada de emergência. Então essas coisas assim que eu recebi, eu achava super interessante. Foi um Acho muito legal. aprendizado muito legal que eu Quando eu tive. morei nos Estados Unidos, só para terminar, quando eu morei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles falaram para os gringos, que eu fiz meu mestrado lá, que para lidar com americanos, você tem que saber a técnica sanduíche do feedback. Que é, você não pode falar diretamente a mensagem. Você tem que dar um elogio, aí você fala a mensagem, aí você termina com o elogio. Então é tudo muito longo. Então você tem que falar, é, ah, pô, muito legal sua história, aí, mas cara, eu acho você horrível nisso, mas eu sei ser muito esforçado. Tipo assim, é tudo muito O longo. feedback, a gente É, treinava muito isso, ensinava bastante. O trabalho que a gente fazia era muito grande. Na verdade, a técnica do feedback você começa com o que se chama reforço incondicional positivo. Eu tenho que olhar para você e, de uma forma verdadeira, falar alguma isso. coisa. Por exemplo, sua camisa vermelha está muito bem passada, está bonita, para lá, para lá. Obrigado. Então eu te dou um elogio. E aí você começa a reconhecer que eu consigo ver coisas positivas em você. E aí, o que todo mundo fala de crítica, na verdade, é uma sugestão de melhoria. Isso. E quando eu vou dar um feedback, eu preciso ver o momento, preciso ver a pessoa. Por exemplo, se nós estamos, nós dois aqui, com várias pessoas na sala e você está distraído, eu não posso te dar uma coisa muito íntima de feedback, porque você vai se sentir intimidado em relação às outras pessoas. Então, é interessante o processo. É E bem é legal. igual em quase todos os lugares. Você acha que é igual? A estrutura do feedback, sim, Que legal. ela é única.
você dá uma sugestão de melhoria. E aí, para algumas pessoas, eu digo assim, que seria como se fosse azeitar a panela, vou trazer um pouquinho, né? Eu preciso preparar a panela um pouquinho para pôr o bife. Então, depende da pessoa, esse é o processo de feedback. Eu faço um reforço incondicional positivo e aí eu venho com uma sugestão de melhoria. Terminamos com excelente dica de como dar feedback. No podcast sobre erros, eu acho que é o melhor Ajuda. modo de você explicar isso. Eu isso adorei a conversa. Muito Imagina. obrigado. Foi um Fiquei prazer. com fome até no final da conversa. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer. A gente divide um pouco, né? Na verdade, são opiniões minhas que eu trago, então não são verdades absolutas. E só para deixar o recado é que no varejo como se fosse uma bolinha de ping-pong numa raquete. Você tem que estar sempre com ela concentrado, olhando, porque senão ela vai ou parar de pingar ou vai cair. Então a gente tem que estar sempre olhando, sempre disposto a mudar, a se adaptar. Seria uma mudança constante. É isso que o varejo é, no meu ponto de vista. Então, varejo é igual uma mudança constante. Gostei da frase. É uma mudança constante. Show.